Você já ouviu dizer que é independente demais ou excessivamente quieto? Tais características não indicam estranheza ou deficiência pessoal. Pelo contrário, se, com a idade, um indivíduo encontra conforto na solidão, isso pode ser um sinal de algumas das mais notáveis virtudes humanas. Enquanto muitos tendem a acreditar que pessoas que preferem a solidão são apenas tímidas ou retraídas, a verdade é muito mais profunda. Existe um conjunto especial de traços de caráter que frequentemente se manifestam em idosos que desfrutam de estar sozinhos. E, uma vez que essas qualidades são reconhecidas, a natureza tranquila de uma pessoa se revela sob uma luz totalmente nova. Nesta narrativa, exploraremos 7 traços de caráter distintos frequentemente encontrados em idosos que valorizam a solidão. Essas qualidades não são negativas, servem como sinais de profunda maturidade emocional, sabedoria e força interior. São características que muitos nunca desenvolvem plenamente, constantemente distraídos pela agitação e obrigações sociais. Ao longo da leitura, você poderá concordar, reconhecendo-se na descrição. E, em vez de se perguntar por que nem sempre se encaixa em círculos sociais agitados, começará a apreciar o poder tranquilo de sua individualidade. Assim, independentemente de você sempre ter preferido sua própria companhia ou ter chegado à solidão com o tempo, vale a pena continuar lendo. Ao final deste material, você não apenas terá uma compreensão mais clara desses traços, mas também poderá sentir maior confiança, significado e conexão com a pessoa que sempre foi no fundo do seu coração. Vamos começar. Traco pensadores profundos. Indivíduos que gostam de passar tempo sozinhos frequentemente possuem uma mente que nunca para de trabalhar. São pensadores profundos, pessoas que usam a solidão não para evitar as realidades da vida, mas para compreender sua essência. Enquanto outros podem passar os dias cheios de barulho e estimulação constante, esses idosos encontram tempo para reflexões ponderadas. Eles analisam conversas, repensam memórias antigas, não para se prender ao passado, mas para extrair lições valiosas. Refletem sobre o significado profundo das coisas, e não apenas sobre sua aparência superficial. Tomemos, por exemplo, Leonard e Ralph, ambos com 74 anos. Leonard está constantemente cercado de pessoas, clubes, reuniões, telefonemas. Sua agenda está lotada, mas seus pensamentos frequentemente deslizam pela superfície, sem se aprofundar. Ralph, por outro lado, passa manhãs tranquilas com uma xícara de chá e um caderno. Ele anota suas descobertas, o que é importante para ele e os padrões que observa nas pessoas e no mundo ao seu redor. Ele não fala tanto quanto Leonard, mas quando faz, suas palavras têm grande peso, pois foram cuidadosamente formadas no silêncio da reflexão. Ser um pensador profundo não significa estar alheio ao mundo. Significa possuir um rico mundo interior. Significa que a própria mente é um lugar agradável de se visitar. São pessoas que conectam fatos díspares, que perguntam por que quando outros se contentam com o quê, e que dão sentido a coisas que a maioria das pessoas ignora. Não buscam conversas superficiais. Buscam significado em diálogos, livros, memórias e no próprio fluxo do tempo. E, por isso, frequentemente envelhecem com um senso de clareza e compreensão. Não temem o silêncio, usam-no como ferramenta. Não precisam que o mundo exterior valide seus pensamentos, pois confiam em seu próprio julgamento. Essa autossuficiência mental é rara e é um dos sinais mais claros de que uma pessoa que prefere a solidão pode, na verdade, possuir uma das mentes mais aguçadas. Traço 2. Independência emocional. Quando uma pessoa atinge o estágio da vida em que se sente genuinamente confortável sozinha, isso frequentemente sinaliza algo mais profundo do que uma simples preferência. Indica uma independência emocional desenvolvida. Idosos que desfrutam da solidão não evitam a companhia. Eles simplesmente não dependem dela para se sentirem completos e felizes. Perceberam que sua paz interior não depende de quem liga, quem visita ou quem os elogia. Em vez disso, ela se forma de dentro para fora. Consideremos Marta e Irina, ambas com 77 anos. Marta verifica constantemente o telefone, esperando uma ligação da família, e se sente ofendida se o dia passa sem um contato. Seu humor flutua de acordo com a atenção dos outros. Irina, por outro lado, começa o dia com uma caminhada, prepara um café da manhã leve e lê durante a tarde. Ela ama muito sua família, mas não precisa de comunicação constante para se sentir valorizada. Sua alegria não está atrelada ao comportamento alheio. Ela é resiliente, como um poço que se enche de dentro para fora. Essa força emocional não surge da noite para o dia. Ela se forma através de períodos de desilusões, perdas e crescimento pessoal.
Frequentemente, manifesta-se em pessoas que enfrentam sérios desafios de vida, viuvez, doença, traição, e descobrem que, mesmo quando outros não estavam por perto, elas ainda conseguiam se manter de pé. Essa resiliência não é barulhenta ou ostensiva, mas possui um poder imenso. Idosos emocionalmente independentes são calmos diante da distância. Entendem que o amor não se mede pela frequência das visitas, mas pela qualidade da conexão quando ela ocorre. Não reagem exageradamente, não imploram por atenção e não levam cada silêncio para o lado pessoal. Em vez disso, usam esse tempo para o autodesenvolvimento. Descansam, criam, desfrutam de pequenos rituais. Enchem seu próprio copo. E, paradoxalmente, por não se apegarem aos outros, as pessoas frequentemente se sentem mais atraídas por eles. Sua calma se torna contagiante, sua presença é percebida como segura e pacificadora. Assim, se você percebe que não precisa mais de aprovação externa para se sentir satisfeito, que é capaz de atravessar tempestades emocionais sem se desmoronar, isso não significa que é excessivamente fechado. Apenas demonstra que você alcançou algo que muitas pessoas buscam por toda a vida, a liberdade emocional. Agora, vamos continuar. Traço 3. Autoobservação. Pessoas que preferem a solidão frequentemente veem mais do que falam. Enquanto outros podem estar ocupados conversando, planejando ou com pressa, idosos tranquilos tendem a notar os menores detalhes. Como alguém hesita antes de responder, como um pássaro pousa na janela ou como o céu muda no início da manhã. Eles vivem com um nível de consciência que nem sempre é óbvio para os outros, mas está sempre presente dentro deles. Pense em Howard e Ben, ambos com 70 anos. Howard passa a maior parte dos dias cercado de conversas, sempre no centro dos acontecimentos, mas raramente se lembra dos detalhes, o que alguém vestia, como se sentia, o que não foi dito. Ben, por sua vez, passa o tempo sozinho, cuidando do jardim, lendo ou simplesmente sentado na varanda. Ele não fala muito, mas quando faz, rapidamente percebe como o humor de um vizinho mudou ou como as folhas começaram a amarelar mais cedo este ano. Seu isolamento não é vazio, é uma atenção ativa. Pessoas altamente observadoras não precisam de estimulação externa constante. Elas encontram profundidade no cotidiano. Uma rachadura na calçada, uma foto esquecida ou o tom de voz de alguém lhes contam histórias que outros podem perder. E essa observação vem do espaço que o silêncio proporciona. Sem todo o ruído externo, seus sentidos permanecem aguçados e receptivos. Essa qualidade os torna valiosos em relacionamentos tranquilos e estáveis. São aqueles que se lembram do chá favorito de alguém, que notam os primeiros sinais de problemas antes de todos, ou que recordam algo dito meses atrás porque era importante para eles. Eles veem não apenas o que está à sua frente, mas também o que está escondido sob a superfície. Em um mundo que está constantemente em movimento, constantemente gritando, tal sensibilidade é rara e frequentemente mal compreendida. As pessoas presumem que o silêncio significa que alguém não está prestando atenção. Mas muitas vezes é o contrário. Eles estão prestando uma atenção mais profunda do que qualquer outra pessoa na sala. Então, se você percebe que é atraído por detalhes que outros perdem, se você se sente mais conectado ao mundo quando está em silêncio, se nota as mudanças sutis que a maioria das pessoas ignora, então o que você tem não é apenas uma peculiaridade de caráter. É uma força que cresceu silenciosamente e se tornou mais forte a cada momento de quietude que você escolheu. Traço 4. Seletividade nos relacionamentos. Uma das características mais marcantes de idosos que gostam de estar sozinhos é que são muito seletivos sobre quem permitem em seu círculo íntimo. Não buscam inúmeros conhecidos nem preenchem suas agendas com encontros casuais. Em vez disso, escolhem a profundidade em vez da amplitude das conexões. Preferem 2 conversas significativas por semana a 20 superficiais. Consideremos Dorothy e Patrícia, ambas com mais de 80 anos. Dorothy está constantemente cercada de pessoas, sempre aceitando saídas em grupo e compromissos sociais. Ela desfruta da atividade, mas frequentemente se sente exausta e despercebida. Patrícia, por sua vez, passa a maior parte do tempo sozinha, encontrando-se ocasionalmente apenas com 2 amigos de longa data em quem confia. Elas falam sobre coisas reais, o sentido da vida, até mesmo o medo. E Patrícia sai dessas conversas sentindo-se mais plena, não esgotada. Ser seletivo não significa ser hostil ou distante. Significa reconhecer o valor da própria energia e não querer gastá-la em relacionamentos que parecem unilaterais ou superficiais. Essas pessoas frequentemente viveram o suficiente para saber, por experiência própria, como é estar cercado por muitas pessoas e ainda assim se sentir sozinho.
É por isso que agora abordam a escolha de suas companhias com especial cuidado. Elas entenderam que a paz interior é muito mais valiosa do que uma conexão forçada ou insincera. Esse traço também é um reflexo de profunda maturidade emocional. Tais pessoas não buscam popularidade nem tentam agradar a todos. Não têm medo de dizer não quando necessário. Aprenderam a valorizar seu tempo, espaço pessoal e energia, gastando-os como ouro precioso. As pessoas que admitem em seu círculo íntimo são, geralmente, aquelas que as veem genuinamente, as respeitam e são capazes de manter uma comunicação significativa e profunda. É comum que esses indivíduos tenham 1 ou 2 amigos leais para toda a vida, um irmão ou irmã com quem se falam regularmente, ou até mesmo um vizinho com quem construíram silenciosamente um vínculo forte ao longo de anos de pequenas gentilezas e ajuda mútua. No entanto, nunca fingirão apenas por companhia e não participarão de dramas, fofocas ou exibições. Se você percebe que se afasta de grandes grupos, sentindo maior atração por interações tranquilas e significativas do que por reuniões barulhentas, isso não significa que está se isolando. Significa que está se tornando intencional em suas interações sociais. E a intencionalidade nos relacionamentos é um dos sinais mais fortes de autorrespeito. Agora, vamos continuar. Traço 5. Inclinação criativa. Há algo silenciosamente belo na forma como a solidão e a criatividade frequentemente andam de mãos dadas, complementando-se. Idosos que gostam de estar sozinhos não raro escrevem poemas pela manhã, fazem esboços em cadernos que ninguém vê, ou cantarolam melodias que nunca registram. Sua criatividade não precisa de público ou reconhecimento externo. Ela floresce no silêncio e na reclusão. Tomemos Henry Wallace, ambos com 79 anos. Henry preenche seus dias com tarefas, conversa sobre esportes e televisão, sempre precisando de um ruído de fundo para não se sentir sozinho. Wallace, por sua vez, passa longas horas em sua bancada, criando pequenos pássaros de madeira. Raramente os mostra a alguém. Não se trata de elogio ou aprovação, mas do próprio processo de criação. Essa concentração silenciosa, esse ato de criar, lhe confere um profundo sentido e propósito. Ele o conecta a algo maior do que ele mesmo. Ser criativamente inclinado não significa ser um artista profissional ou romancista. Significa ter uma mente que brinca, reorganiza ideias, encontra beleza em padrões e transforma a solidão em uma tela para autoexpressão. Isso pode se manifestar na forma como alguém reorganiza os móveis em casa, prepara comida ou organiza seu jardim. A faísca criativa não precisa de aplausos, ela só precisa de espaço e liberdade. E idosos que buscam a solidão frequentemente o fazem porque é lá que essa faísca reside. Na ausência de tagarelice, eles ouvem melodias. No silêncio da manhã, tecem palavras. Em um raio de sol caindo no chão, sentem inspiração. Sua criatividade é pessoal, íntima e muitas vezes sagrada para eles. Tal traço de caráter é profundamente nutritivo. Ajuda a prevenir o declínio cognitivo, oferece libertação emocional e confere sentido a dias que, de outra forma, poderiam parecer muito calmos ou monótonos. Quando o mundo exterior desacelera, pessoas criativas aceleram internamente, seu mundo interior se tornando mais rico. Elas escrevem cartas, constroem modelos de trens, tricotam cachecóis para vizinhos ou criam histórias em suas mentes que talvez nunca contem em voz alta. E embora outros possam vê-los como solitários, não veem o mundo rico e multifacetado que se desenrola por trás de seus olhos. Isso não é isolamento, é imaginação. É a capacidade de pegar algo simples e torná-lo belo. Não para a aprovação de ninguém, mas porque o próprio ato de criar parece certo e natural. Se você já sentiu isso, se encontra alegria em criar, construir, escrever ou simplesmente sonhar, especialmente quando está sozinho, saiba que isso não é pouca coisa. É um sinal de profunda vitalidade, de uma personalidade sintonizada com a música interior sob o ruído externo, e é um dos traços mais silenciosamente poderosos que uma pessoa pode possuir. Traço 6. Forte autodisciplina. Outro traço que frequentemente se manifesta em idosos que preferem a solidão é uma forte autodisciplina. São pessoas que não precisam que alguém lhes diga quando acordar, quando tomar seus medicamentos ou como seguir suas rotinas. Elas são guiadas por algo interno, um ritmo silencioso, mas constante, que construíram ao longo do tempo. Consideremos George e Harold, ambos com 82 anos. George próspera em ambientes de grupo. Ele participa de todas as aulas para idosos, depende de lembretes coletivos para cuidar de si e se sente perdido sem estrutura e apoio externos. Harold, por sua vez, começa sua manhã no mesmo horário todos os dias. Ele arruma a cama,
Faz um alongamento leve e prepara um café da manhã simples e nutritivo. Ninguém o observa, ninguém o avalia. Ele faz isso porque lhe traz paz, porque está alinhado com quem ele é. Essa consistência interna não é acidental. Ela vem de uma vida inteira dedicada a aprender a cumprir as promessas feitas a si mesmo, mesmo quando ninguém está por perto. É isso que permite que esses idosos permaneçam calmos e equilibrados, mesmo quando a vida se torna imprevisível e cheia de desafios. Diante de um desafio, um novo diagnóstico, um problema familiar, uma mudança de rotina, eles não se desintegram. Eles se adaptam. Confiam em seus hábitos, seus valores, sua estrutura interna silenciosa. E frequentemente essa disciplina é invisível para os outros. Não é dramática nem barulhenta. Ela se manifesta na forma como se lembram de regar suas plantas, como anotam a lista de compras, como monitoram sua pressão arterial sem lembretes. Não esperam que os outros carreguem seus fardos. Aprenderam a carregá-los sozinhos, com resiliência e graça. A autodisciplina também traz uma forma mais profunda de liberdade. Quando uma pessoa confia em si mesma para concluir tarefas, não precisa depender dos outros para apoiá-la. Ela se torna arquiteta de sua própria vida, mesmo que seja uma vida pequena e simples. Esse senso de responsabilidade fortalece a confiança, e essa confiança se estende a todo o resto, como a pessoa anda, como fala e como enfrenta cada novo dia. Assim, se você percebe que consegue seguir uma rotina sem lembretes, que mantém um certo padrão mesmo quando ninguém está observando, então reconheça isso pelo que é, não é rigidez ou teimosia. É autorrespeito, e é um dos sinais mais claros de um caráter forte e calmo. Agora, vamos continuar. Traço 7. Enraizamento espiritual. Existe um tipo de paz que se instala nas pessoas que não precisam mais do mundo exterior para lhes fazer companhia. Idosos que desfrutam da solidão frequentemente carregam essa paz tranquila não porque renunciaram à interação social, mas porque desenvolveram uma profunda conexão interna com algo maior. Eles estão espiritualmente enraizados. Tomemos Eleanor e June, ambas com 84 anos. Eleanor mantém a televisão ligada o dia todo, não porque a assista, mas porque odeia o silêncio. Ela se sente desconfortável sem barulho, sem saber o que fazer com a quietude. June, por outro lado, abraça esse silêncio. Ela se senta à janela, com as mãos suavemente cruzadas no colo. Não reza no sentido tradicional, mas reflete. Ela se faz perguntas, pensa sobre o passado, o futuro e o que pode estar além de ambos. Estar espiritualmente enraizado não significa seguir uma religião ou dogma específico. Significa que a pessoa encontrou uma maneira de se conectar com algo mais profundo, seja a natureza, a fé, a memória ou o próprio sentido da existência. Ela começou a entender que a vida não é apenas o que se faz, mas como se a carrega, com que atitude interna. Esse traço frequentemente se manifesta em pessoas que viram tanto a alegria quanto o sofrimento. Elas amaram e perderam, tiveram sucesso e fracassaram, e em algum ponto do caminho deixaram de precisar de todas as respostas. Elas se conformaram com o mistério, com a espera, com a compreensão de que nem tudo precisa ser corrigido ou explicado. E essa espiritualidade silenciosa se torna uma fonte inesgotável de força. Quando outros entram em pânico, elas permanecem calmas. Quando outros reclamam, elas ouvem com compreensão. Quando a vida se torna difícil, elas se recolhem não para fugir, mas para encontrar estabilidade e apoio interno. Cultivaram um relacionamento com o silêncio, e nesse silêncio encontraram paz. Essas pessoas não são facilmente desequilibradas. Não buscam distrações nem imploram por certezas. Aceitam o que é. E, ao fazer isso, frequentemente se tornam um pilar para os outros, calmas na crise, estáveis nas tempestades e gentis quando o mundo parece duro e implacável. Então, se você percebe que a solidão lhe traz conforto em vez de medo, se aprendeu a sentir algo sagrado nos momentos tranquilos da vida, então você possui um dos traços mais poderosos que uma pessoa pode desenvolver com a idade, a profundidade espiritual. É um tipo de enraizamento que nem o barulho, nem as perdas, nem as mudanças podem tirar. Considerações finais. Agora que essas 7 características distintas foram exploradas, vale a pena parar por um momento e se perguntar: quantas delas se parecem comigo? Encontro paz no silêncio? Prefiro menos, mas mais profundos relacionamentos? Sinto-me mais conectado ao mundo quando estou sozinho do que quando estou em uma multidão? Se sim, você não é apenas alguém que desfruta da solidão. Você é alguém que cresceu em sua sabedoria, que moldou uma vida com propósito, reflexão e profundidade. A sociedade frequentemente retrata a solidão como algo a ser temido ou corrigido.
Mas, como foi demonstrado hoje, para muitos idosos, estar sozinho não é um sinal de isolamento, é um sinal de evolução pessoal. É o resultado de muitos anos de vida, aprendizado e de deixar ir o que não importa. Não se trata de evitar o mundo. Trata-se de escolher seu próprio ritmo, sua própria companhia e sua própria paz. E esses traços, pensamento profundo, independência emocional, observação aguçada, seletividade nos relacionamentos, fluxo criativo, hábitos disciplinados e enraizamento espiritual. Eles não surgem da noite para o dia. São conquistados. São as recompensas silenciosas de uma vida vivida com intenção e consciência. Assim, se você alguma vez sentiu preocupação com sua profunda afeição pela solidão, que estas reflexões lhe sirvam de consolo. Você não está se afastando dos processos da vida, mas, ao contrário, estabelecendo uma conexão com eles em um nível mais profundo e íntimo. Tal indivíduo não se torna menos sociável, mas apenas demonstra maior seletividade em seus contatos sociais. Isso, por sua vez, atesta que aqueles que realmente conhecem sua personalidade são capazes de discernir nele algo único e notável. Que isso sirva como um lembrete constante de que sua natureza tranquila não é um sinal de fraqueza, mas uma fonte de verdadeira força. Em um mundo moderno que raramente se entrega ao silêncio, seu mutismo pode ser a mais eloquente das declarações.